nós saímos do corpo? Será que é só de noite? Será que saímos mesmo? Será que é só depois que a gente morre? Hoje eu quero conversar com você um assunto muito importante, muito legal, que gerou muita curiosidade quando eu coloquei a enquete no Instagram com o pessoal do Minutos da Consciência, e eu senti de vir compartilhar esse conhecimento aqui com vocês no YouTube. Então se prepara, porque se você tem dificuldade de acreditar nisso, você vai ficar no mínimo com uma pulga atrás da orelha quando a gente acabar esse vídeo. Então fica por aqui e vem comigo. Muitas pessoas se perguntam o que será que acontece com a gente depois da morte, mas a maioria não se atenta para o tanto de coisa que acontece com a gente aqui, durante a vida. Eu quero te convidar hoje para poder lembrar ou perceber se algumas dessas situações já aconteceram com você ou se continuam acontecendo e você talvez tenha pensado que está ficando louco, ou será que, vou guardar isso para mim, que vão pensar que realmente eu não sou normal ou vão logo me levar para um manicômio. Mas olha só, você já ouviu falar em paralisia do sono? Paralisia do sono, vamos compreender o que é isso. É aquele momento em que você acorda, você tenta falar alguma coisa, você tenta se mover e seu corpo não corresponde à sua vontade. A sensação, se você já viveu o que eu estou dizendo, você sabe, é horrível. Não é uma sensação nada legal. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que seja um demônio sentado em cima de você, impedindo o seu corpo de se mover naquele momento. O que a neurologia tem para falar sobre isso? O que a espiritualidade tem a dizer sobre? Será que isso é comum? Será que isso acontece com muita gente? Nós vamos conversar tudo isso aqui hoje. Eu coloquei no meu Instagram recentemente uma pergunta assim: você acredita que você sai do corpo quando está acordado? Você acredita que sai do corpo quando está dormindo? Bom, se você é espírita, espiritualista ou está envolvido com essas crenças sobre alma, espírito, você já deve ter ouvido falar ou esteja no mínimo um pouco sintonizado com o fato de que, sim, todos nós saímos do corpo quando estamos adormecidos. E aparentemente até aí tudo bem, né? Muitas pessoas querem entender melhor o que acontece, o que são os sonhos, será que são sinais, será que são memórias, será que são coisas que eu imaginei enquanto estava dormindo? Muitas pessoas se fazem essas perguntas. Mas hoje eu quero te convidar para entender as coisas que acontecem com a gente no dia a dia e que a gente não se atenta de que existe alguma coisa muito além do corpo físico para a gente poder se atentar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você de conceito aqui é o que é a alma pela visão da Cabala, né? Eu não sei se você sabe, a Cabala, ela foi escrita há muitos e muitos anos, antes mesmo da chegada do nosso Mestre Jesus Cristo. Inclusive, deu origem para o embasamento de várias outras religiões e também filosofias. Então, é uma escritura que não sofreu modificações ao longo do tempo e que ainda hoje deixam pesquisadores e estudiosos boquiabertos com os conhecimentos que a Cabala traz. E uma das coisas que ela fala é que nós, seres humanos, temos duas partes. A parte física, que nós denominamos sendo o corpo físico, e a parte divina, que é a nossa alma. A alma é uma centelha divina e, portanto, é aquilo que nós realmente somos, né? E assim como está descrito na Bíblia, em Provérbios 20 e 27, a chama de Deus é a alma do homem. Ou seja, a gente tem que, segundo a Cabala, a gente tem que despertar esse entendimento dentro da gente, lembrar quem realmente somos para a gente conseguir acender essa centelha divina e conseguirmos, inclusive, voltar para casa. Bom, muitas pessoas sabem, ou imaginam, ou já ouviram falar em algum momento que quando a gente morre, essa alma se desprende do corpo e ela vai para onde ela tiver que ir, talvez o plano espiritual, talvez o plano sutil, etérico, não sabemos. Mas a gente sabe que existe esse desprendimento, existe algo que fica depois que o corpo morre. E que fica, eu não tô falando de ficar aqui não, porque algumas pessoas eu percebi que ficaram confusas em relação a isso, não é disso que eu tô falando. Mas que existe, continua dando existência mesmo com a morte do corpo físico. Tanto que a maior parte das religiões falam de alguma coisa que acontece com a gente depois que a gente morre. Será que a gente vai para o inferno? Será que a gente vai para o céu? Será que existe um purgatório? Não, todo mundo vai ser direto para o céu. Enfim. O que eu quero te convidar para perceber é que a crença de que algo que continua depois que o corpo morre existe na maior parte das filosofias e religiões e que isso vai para algum lugar, esse algo que fica.
E eu quero te convidar também para uma outra percepção. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela frase que diz: aonde estiver os seus pensamentos, lá você está. Você já parou para observar o que isso realmente quer dizer de forma prática? Você já observou que quando você está pensando em alguma coisa que geralmente sua mente está te levando para o passado ou para o futuro e você consegue se desprender totalmente do momento presente? Lá, nessas linhas de tempo, a sua alma está. Mas, Nunu, como é que é isso, né? Porque se a minha alma sai do corpo só quando eu tô dormindo, né? Como eu acredito até aqui, ou como muitos falam, como é que é essa coisa da minha alma sair do corpo enquanto eu estou acordada? Bem, vamos lá. Existe uma coisa que funciona, que dá o funcionamento do nosso corpo, uma inteligência que mantém o nosso corpo em funcionamento, que é o complexo mente-ego, ou também conhecido como mente inferior. Essa mente inferior é o que faz com que o nosso corpo mantenha a inteligência necessária para guiar o funcionamento dele quando a alma não está se fazendo presente, ou mesmo quando ela está se fazendo presente, porque elas trabalham em conjunto, ou assim deveria ser. Então, por exemplo, quando você se alimenta de alguma coisa, você não precisa pedir o seu estômago para digerir aquele alimento, certo? Nem muito menos para poder fazer as excreções que nós fazemos. Existe uma inteligência que trabalha em cima disso. E que talvez muitos ainda não tenham observado que é assim que acontece, porque acontece tão naturalmente que a gente só presta atenção quando há alguma falha nesse mecanismo. Mas existe uma inteligência que faz com que uma semente, quando é plantada, né, faz com que ela cresça e se torne uma grande árvore. Quem que coordenou aquele processo acontecendo dentro daquela sementinha até ela se tornar aquela árvore gigantesca? Existe, então, de fato, uma inteligência que coordena todas essas coisas, né? Você pode chamar isso de Deus, de consciência superior, de fonte criadora, do que você quiser, mas existe essa consciência maior que sustenta o funcionamento de todas as coisas. Só que nós, como seres humanos, estamos aqui usando um corpo. Nós não somos este corpo. E quem está usando esse corpo? A alma, que é a centelha divina que somos. E a alma, ela tem a capacidade de ser livre. É a sua característica, ela é livre. Ela está temporariamente presa a este corpo porque a gente não deixa ela atuar. Porque a gente esqueceu quem somos. Estamos extremamente enraizados e conectados com a matéria. E por tanta conexão material, a alma ela não consegue atuar. Então fica essa briga de ego e essência divina. Só que quando você está pensando em alguém e esse alguém liga para você, entra em contato com você, você acha mesmo que isso é só uma grande coincidência? Isso é uma comunicação telepática acontecendo entre a sua alma e a alma dessa pessoa. É por isso que a pessoa que não está consciente, ela tem aquela intuição que se manifesta como uma vontade de entrar em contato com a outra. É assim também que as grandes coincidências, que dentro da espiritualidade a gente chama de sincronicidades, acontecem de fato. Então vamos entender todas essas coisas, porque Nunu, você falou em sair do corpo, explicou o que é alma e você também falou da paralisia do sono. Então vamos lá. Pra gente entender tudo isso, eu expliquei pra vocês o conceito da Cabala e por que a Cabala explica isso pra gente, ó, como que ela mostra essa questão do tenho corpo, eu tenho uma alma. E aonde estão os meus pensamentos, lá minha alma está. Então, dentro desse conceito, eu te jogo a pergunta, escreve pra mim aqui nos comentários. Sabendo que aonde estão os seus pensamentos, a sua alma lá está, você tem ficado mais dentro ou fora do seu corpo? Bom, a maior parte de nós fica muito mais fora dele do que dentro. Porque se você observar a correria do nosso dia a dia, a gente está muito mais focado nas coisas fora do que dentro da gente. E a gente está sempre pensando no amanhã ou nostálgico, lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado. E aí a gente come de forma automática, dirige, caminha, faz as nossas coisas todas de forma automática. Quem está gerando esse automatismo, quem está conduzindo a continuidade desse automatismo, a mente inferior. E a alma, portanto, se ela não está presente, eu estou perdendo energia, tem uma série de eventos que vão acontecendo, que a gente deixa esse tema para um outro vídeo. Mas por enquanto o que é importante de ser compreendido é isso. A diferença é que quando você deita para dormir, você não tem que ter grandes coisas acontecendo com o seu corpo. O corpo está ali no horizontal, de olhos fechados, e ponto. Ele está descansando, ele está temporariamente desligado das atividades cotidianas. E aí a alma fica livre para poder, mais livre ainda, para poder transitar
nos diferentes lugares em que ela estiver indo, que tem a ver diretamente com a sua vibração. Mas isso também a gente pode falar no outro vídeo. E Nunu, tudo bem, até aqui eu entendi, né? Eu entendo que todo mundo faz projeção de consciência, viagens astrais, quando está dormindo, mas a maior parte não passa por isso de forma consciente. Então, olha só, aí dentro desse público, e geralmente eu observo, ou se foi coincidência da minha vida ou não, você me conta e se também acontece com você. Mas eu percebi ao longo da minha vida que as pessoas que têm mais dificuldade de acreditar nisso foram as pessoas que mais vivenciaram essas experiências. Por exemplo, a experiência da paralisia do sono. Você tá lá dormindo de boa, de repente você abre o olho, como você faz todos os dias, e você quer falar, se mover e não consegue. É uma sensação desesperadora. Eu já vivenciei isso. Parece que você fala e a voz ecoa dentro do seu corpo, você quer gritar e não consegue, parece que você tá fazendo assim de medo e seu olho nem se move. E, ao mesmo tempo, você pode conseguir, inclusive, visualizar coisas sutis. Você pode ver outros seres perto de você, você pode ouvir sons que o seu corpo físico não está captando. Quem será que capta todas essas coisas? Será só alucinação? E quem está gerando essa alucinação? E por quê? Bom, a ciência, ela não traz todas essas respostas, mas ela traz evidências de que existe uma consciência que continua mesmo quando o corpo está temporariamente desligado. E desligado nós vamos considerar aqui os comas induzidos e as pessoas que passam por anestesia geral em função de alguma cirurgia, por exemplo. O que a ciência veio observando e que chamou muita atenção das pessoas? Especialmente das pessoas que decidiram estudar isso e que hoje tem um termo muito famoso chamado EQM, Experiências de Quase Morte. Esse tema veio do psiquiatra Raymond Moody Jr. Ele começou a estudar 100 pessoas que relataram coisas muito parecidas em situações como essas, onde elas estavam em coma ou porque passaram por alguma cirurgia e precisaram fazer uso de uma anestesia geral. E aí elas voltavam contando o que elas tinham visto e muitas das vezes o que elas ouviram durante a cirurgia, os médicos conversando, a movimentação dos enfermeiros, conseguiram andar pelo hospital e ver outros pacientes passando por outras situações e voltavam contando aquilo, o que deixou os médicos muito impressionados, porque acreditava-se até então que quando a pessoa está completamente desligada, a consciência estaria também desligada, mas não é por aí. E existe, inclusive, um livro que eu quero indicar para vocês, que foi um livro que eu amei, especialmente para quem é mais cético, tem mais dificuldade de acreditar nessas coisas. Esse livro é excelente, que se chama Uma Prova do Céu, do neurocirurgião Heber Alexandre. É um livro sensacional, porque ele viveu uma experiência de quase morte e aí ele volta, vê todos os exames dele e ele consegue comprovar que nada das experiências que ele viveu foram produzidas pelos neurônios dele. Não houve ativação cerebral de imaginação e de nenhuma criação ou alucinação que pudesse comprovar a experiência dele. Então, para quem é mais cético, esse livro, criado por um neurocientista, que também é neurocirurgião, que viveu a experiência na pele, ele conta tudo isso no livro. É um livro sensacional, então deixo aqui de indicação para vocês. Mas, Nunu, vamos unir agora todos os assuntos para que esse vídeo não fique longo demais e a gente consiga expandir o nosso entendimento em relação a essa temática. Bom, a gente sabe que até agora a ciência vem trazendo pra gente as evidências de pessoas que conseguem sair do corpo e transitar por aí, até mesmo em outras realidades e inclusive há na internet vários relatos de pessoas que conseguiram comunicar-se com consciências não terrestres. Mas ainda não sabe muito bem explicar qual seria a origem dessa consciência, aonde ela habita e qual a conexão e correlação dela com o corpo. A ciência ainda não sabe explicar, mas para isso a gente tem aí o campo da espiritualidade, que há muitos e muitos anos falam que todas essas coisas são possíveis, que elas já acontecem e que só agora a nossa ciência está trazendo isso para a luz do nosso entendimento, né? Então, ainda dentro do nosso dia a dia, a gente já aprendeu, nós já compreendemos até aqui que a nossa consciência, ela sai do corpo. A nossa alma, espírito, centelha divina, energia, o nome que você quiser dar. Existe um algo que sai desse corpo e que vai lá trocar mensaginha com várias pessoas que a gente está pensando e que também pode fazer com que a gente, no meio do dia, tá lá tudo bem, tudo de boa e vem uma sensação estranha, ruim, ou seja,
Não seriam resultados de experiências que a nossa alma está vivendo e que a gente está captando porque a conexão não foi cortada, você está vivo ainda, né? Existe uma coisa que mantém essa conexão, que se você não ouviu falar, eu quero deixar aqui de entendimento para você, que se chama cordão de prata. Muitas pessoas, quando saem conscientemente do corpo, relatam visualizar um fio de prata, como se fosse um fio mesmo, um túnel energético, né, que conecta o seu corpo ao corpo físico. E essa conexão, ela só se perde quando acontece a morte física. O que significa que, então, por que isso não poderia acontecer comigo acordado? Tipo, existe uma porta no meu corpo que só se abre para a alma sair quando meus olhos físicos se fecham? Faz algum sentido isso? Não sei. Eu sei que nas minhas experiências eu percebo claramente quando eu estou fora do corpo e eu quero te convidar a perceber isso no seu dia a dia. E eu quero encerrar esse vídeo te dizendo que o que a neurologia fala sobre a paralisia do sono? Bom, ela conta pra gente que é uma sincronia do seu cérebro, né? Significa que o resto do seu corpo continua ali em estado de adormecido, relaxamento profundo, e sua mente já despertou. E por isso podem acontecer todas essas percepções. Tem demônio sentado em cima da pessoa? Não tem. Por mais que você digite isso no Google e coloque lá paralisia do sono, você vai ver só imagens horríveis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E olha, se você está vivendo isso, eu quero te dizer que isso é um estágio antes da projeção em si. Ou seja, no que é projeção astral, o que é projeção de consciência. Significa que todos os dias seu corpo, quando ele adormece, você acha que sua alminha fica ali paradinha, dormindo também. Não, ela é energia. Para que ela vai dormir? Então ela sai e vai transitar em outros planos e ou realidades, né? Só que esse processo de saída, ele pode ser precedido por essa sensação de paralisia do sono, que todos os dias a alma sai, só que em alguns dias a gente desperta a nossa mente antes dessa saída propriamente dita. Ah, Nunu, é uma sensação muito horrorosa, muito horrível. Sim, eu já experimentei, é uma sensação realmente muito ruim. Mas que o que me trouxe paz para lidar com essas situações foi informação. Então, se você tem dúvidas em relação a isso, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler. A gente pode transformar isso em conteúdo e a gente pode expandir esse conhecimento juntos aqui. Mas o que eu quero te dizer é que não tem nada de errado acontecendo. Você pode encarar isso como uma oportunidade para projetar a sua consciência de forma consciente, ou saber que, tudo bem, eu prefiro a explicação da neurologia, uma sincronia, minha mente despertou antes, daqui a pouco meu corpo desperta e tá tudo bem. Tem demônio sentado em cima de mim? Não, não tem demônio sentado em cima de você. Projetar a sua consciência não tem perigo nenhum, né? O perigo é a gente acordado, andando por aí, sem presença, fazendo as nossas coisas automáticas no dia a dia e com a mente muito longe daqui, né? Que a gente sabe que, na verdade, a alma lá está. E aí a gente tá lá cortando alimento, corta um dedo, tá falando com alguém, tá dirigindo, não tá tão presente. Esses são os verdadeiros perigos. Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Me conta aqui no vídeo se faz sentido pra você, se você continua com a pulga atrás da orelha, quais são as suas dúvidas em relação a esse tema, ou se não. Nunu, fez até sentido, meu Deus, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. Me conta como que ficou isso pra você, que eu vou amar ler tudo isso e a gente transformar isso num conteúdo. Não quero de forma nenhuma dizer que isso tudo é verdade, tá? Até porque eu já tenho as minhas respostas nas minhas próprias práticas. Mas eu quero te convidar a perceber se isso faz algum sentido pra você. Pensa. Será que a vida é só isso aqui? Não sei. Me responde você. O que você pensa em relação a tudo isso? Beijo pra você e até o próximo vídeo.